Eu chamei ele de ladrão. Ele foi condenado por ser ladrão. Eu menti? O repórter deu aquela gaguejada. Não. O senhor não mentiu, né? Mas o senhor talvez tenha sido um pouco agressivo. Agressivo? Se um ladrão rouba seu celular, você tem que chamar o ladrão de ladrão. Mas vamos lá. Já que a gente está falando do larápio, Milei voltou a falar dele. E a imprensa do Brasil caiu matando. Olha isso aqui, meus amigos. Milei volta a chamar Lula de ladrão e corrupto e reaquece crise diplomática com o Brasil. O presidente da Argentina afirmou que o líder brasileiro não é inocente e voltou a questionar decisões que anularam condenações da Operação Lava Jato. Anulou a condenação? Eu acho que ele não foi anulada a condenação, não, né? Ele foi descondenado. Mas não foi anulada a condenação, pelo que eu saiba. Bom, aí eu vou botar aqui a entrevista do Milei, que foi maravilhosa. Maravilhosa. Lá na Argentina. Olha o que Milei falou. Sus calificativos a Lula en la semana pasada, al que le acaba de decir ladrón y presidiario. La pregunta es, ¿mentí? No, pero yo le pregunto. La pregunta es, ¿mentí? Ladrón, bueno, lo acusaron de ladrón. No. A ver. Es ladrón. Es ladrón. Es un ladrón. Es un corrupto. Fue condenado por ladrón y corrupto. Estuvo preso, con lo cual también es cierto lo de presidiario. Y no solo eso, lo liberaron por una falla administrativa del procedimiento, no por ser inocente. Lo liberaron por una falla en el procedimiento, no por ser inocente. Por lo tanto, es ladrón y es un corrupto. ¿Qué más? No, la manera de decir que usted fue a Brasil. ¿Mentí? No, quizá en lo descriptivo, yo también lo he dicho, no mintió. Pero la manera de decirlo es demasiado... De vuelta. ¿No es demasiado agresiva? ¿No le parece que es agresivo que alguien le robe? Si viene alguien y le roba el celular ahora, ¿a usted le parece? Bueno, entonces es mucho más leve decirle ladrón al ladrón que el propio acto de robar. Bueno. Cara, é por isso que eu amo o Milei, velho. Eu menti? Eu chamei ele de ladrão. Ele foi condenado por ser ladrão. Eu menti? O repórter deu aquela gaguejada. Não. O senhor não mentiu, né? Mas o senhor talvez tenha sido um pouco agressivo. Agressivo? Se um ladrão rouba seu celular, você tem que chamar o ladrão de ladrão. E aí, meu filho, a imprensa brasileira hoje não é só fala disso, mas dedicou uma parte do seu tempo para dizer que Milei volta a criticar e reacende a crise diplomática. A crise diplomática que já estava sendo esquecida. Vai Milei, dá uma entrevista e volta tudo isso de novo. Pelo amor de Deus, né, meu irmão? Pelo amor de Deus. Milei só está falando a verdade. Ladrão é ladrão e ex-condenado. Ex-presidiário é ex-presidiário. Foi isso que Milei falou. Nada além disso. Aí, volto pro Flávio aqui. Peguei lá com a Pri. Flávio Bolsonaro parabeniza Javier Milei e diz que o argentino agiu com reciprocidade a Lula. Que avaliação que você faz? A avaliação que eu faço é a seguinte: vocês podem ver como é que hoje o Brasil é um país isolado, né, internacionalmente, porque o Lula consegue brigar com os Estados Unidos, tomar tarifa por culpa dele, das agressões dele. Lambe-bota da China, toma uma tarifa de 55% sobre a carne exportada do Brasil para lá, que ultrapassar a cota de 1.100.000 toneladas de carne. Ele consegue brigar com a Argentina, porque na campanha você vai lembrar que o Lula foi para dentro da Argentina para trabalhar contra o Milei. Inclusive, há uma denúncia que foi feita na Argentina de que o PT inclusive financiou alguma coisa lá na Argentina para pedir votos contra o Milei. Ele foi lá visitar a Cristina Kirchner, que estava presa. Se bem na Argentina, podia visitar alguém. Mas esse negócio de dinheiro, e aqui não de dinheiro não tem comprovação disso. Agora, lá na Argentina está tendo Tem comprovação sim, porra. Tem comprovação. Simone Tablet liberou. Simone Tablet não. O BNDES tinha liberado um dinheiro lá para a Argentina. Como que não tem? Tá tendo essa conversa, essa denúncia lá. Agora o Coelho conseguiu brigar com o Paraguai, ô Mitri. O atual presidente da República está conseguindo brigar com o Paraguai. Do nada ele puxa lá uma agressão
histórica lá de trás, a guerra do Mas Brasil. nada Paraguai. parecido com o tom agora, do discurso do Milei aqui no Brasil. Eu acho que ele foi a reciprocidade do Milei, né? O Milei quis, né, retribuir a gentileza que o Lula fez na campanha. Eu dou os parabéns aqui ao Milei. Milei, parabéns, porque você falou tudo, né, que muitos brasileiros gostariam de falar ali, porque o comunismo é esse mal mesmo, né, o que gera de consequência para qualquer lugar por onde ele passa é miséria, é violência, é perseguição, é fome, é tudo, desesperança, é falta de emprego, é afugentamento de investidores. Então ele simplesmente fez ali um discurso que não atacou o Brasil. Ele atacou o comunismo. E vocês vejam como é que... De quem que o Lula se aproxima hoje em dia, internacionalmente? Só de grupos terroristas? Vai para os Estados Unidos para pedir que PCC e Comando Vermelho não sejam declarados organizações terroristas. Esse é o presidente que o Brasil tem hoje. Vai ter que encerrar o primeiro bloco. Esperando uma mudança de governo no mundo inteiro, Omito, para que possam fazer investimentos aqui no Brasil. Boa, Flávio. Não arregou, não. Não arregou, não. O nego achou que Flávio fosse arregar ali, né? Pô, que Milei meio que exagerou, não sei o que. Não. Parabéns a Milei. Milei fez isso mesmo. Mandou bem. Pois é, no final das contas, Milei mandou muito bem. Certo? Milei falou que muito brasileiro gostaria de ter falado, mas não pode. E o Milei foi lá e falou. Se vai realimentar, ou reaquecer, ou reviver a crise diplomática, que se lasque. Que se lasque. Não pode é mentir, né, brother? O que não dá é para mentir. E Milei não mentiu. Simples assim. Então, meu filho, quem não gostou, que fique não gostando mesmo. Mas a parada é essa. Certo? Aí, por falar em América Latina e ladrão, é até muito amigo do Lula esse aqui, ó. Preso nos Estados Unidos, Maduro diz que acolhe qualquer caminho para o diálogo na Venezuela. Olha como mudou, né? O presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, presidente. O cara era um torturador, assassino e traficante, e o Globo trata ele como presidente. A Globo é um câncer, mesmo. Saudou qualquer caminho para o diálogo em uma mensagem publicada em suas redes sociais no domingo, antes do primeiro encontro presencial na próxima semana entre representantes do governo interino e figuras de oposição com o apoio de Washington. Maduro, de 63 anos, e sua esposa Cília Flores, de 69, foram capturados em uma operação militar nos Estados Unidos em janeiro e estão detidos em uma prisão no Brooklyn, acusados de tráfico de drogas e armas de fogo. Falar de um renascimento nacional como objetivo comum é falar de respeito mútuo na diversidade, de inclusão de todos. Acolhemos qualquer caminho de diálogo que ajude a consolidar a paz, a convivência e o encontro entre venezuelanos. Lê-se na mensagem publicada na conta do Telegram do ex-presidente. Façamos de agosto um mês de conquistas maravilhosas, solidariedade inabalável, diálogo sincero e renascimento espiritual para a Venezuela. Conclui o texto na plataforma de mensagens, onde aparece uma contagem regressiva diária dos dias de seu sequestro, juntamente com comentários ocasionais sobre certos feriados nacionais. Bom, eu fico me perguntando, Maduro? Como é que Maduro está tuitando, meu irmão? Como é que Maduro está utilizando suas redes sociais se ele está preso numa prisão no Brooklyn que não tem nem tomada? Nem tomada, e obviamente que não entra celular lá, né? Não é Brasil. Não é o brega do Brasil. Então eu fico me perguntando como que Maduro mandou essa mensagem. Óbvio que não foi ele. Foi alguém que toma conta da conta dele lá na Venezuela, talvez um filho ou alguém assim. Mas o curioso é agora ele abrir o coração, né? Ele agora, o Madurinho, ele está querendo que as coisas deem certo lá para... Cadê? Aqui. Ele está querendo um caminho para o diálogo. Por quê? Porque os Estados Unidos, cara, já estão começando a preparar a transição. A verdade é essa. Vai ter agora um encontro entre a oposição de fato na Venezuela. Não sei se Maria Corina vai estar lá ou não, mas se ela não for, ela deve mandar algum representante. E aí vai começar agora a transição. Saindo do governo interino, da Delcy Rodrigues,
para um governo que será eleito pelo povo venezuelano, pelo menos é isso que se espera. As pesquisas botam a Maria Corina eleita com o pé nas costas, né? Tipo assim, 80 e tantos % dos venezuelanos querem ela como presidente. E ela nem é de direita, viu? Ela nem é essa direita que eu e você nós defendemos. Ela é a favor do desarmamento da população e agora ela viu o que o desarmamento da população fez com a população da Venezuela, né? Eu espero que ela aprenda com os erros dela. De qualquer jeito, meu amigo, o problema é da Venezuela. Se a Venezuela quer votar em Maria Corina, que vote. Eu não tenho nada contra, não. Mas que pelo menos ela não cometa os mesmos erros que ela cometeu antigamente, né? Como, por exemplo, esse que eu acabei de citar. E que o povo venezuelano, de fato, possa escolher livremente alguém e não ser roubado, como foi nas últimas eleições pelo Maduro. E aí o Marco Rubio está nessa, né? Isso aí, galera, é a primeira etapa. Não quer dizer que no mês que vem ou daqui a 6 meses vai ter eleição. Não. É a primeira etapa para sentar todo mundo e conversar e tentar chegar num denominador comum para que se tenha uma eleição limpa. E eu acho que vai ter. Se tiver eleição, vai ser eleição limpa. Vai ganhar quem tiver que ganhar. Porque os americanos vão estar lá de olho. Os americanos vão estar lá, ó, ligado em tudo que está acontecendo e os americanos não vão deixar essas eleições serem fraudadas de jeito nenhum. Pelo menos é a impressão que eu tenho, né? Posso estar enganado, mas a impressão que eu tenho é exatamente essa, meu querido. Beleza? Bom, curioso, né? Maduro agora, alguém tuitando por ele, evidentemente, tá falando em caminho para o diálogo. O cara que mandava tanque de guerra atropelar os outros no meio da rua. O cara que tinha um centro de tortura gigantesco no meio de Caracas. O cara que tem nas costas milhares de mortes. Eu estou falando morte pelo regime. E as mortes pela droga que ele vendia? Porque ele é traficante. Era, né? Agora está preso. Maduro era traficante. Então, assim, ele matava através da droga e matava através da política. O grande amigo de Lula. E agora está aí, né? Pedindo diálogo. Amigo, nada como uma cela, né? Nada como uma solitária para você fazer mudar a sua ideia, né? Pois é, Madurinho. O problema agora é seu. Você não vai sair daí tão cedo. E que o povo venezuelano tenha um pouco mais de liberdade, né, brother? Tenha um pouco mais de capacidade de escolher seu próprio destino.